Trate do pecado no seu coração. Trate do pecado no seu coração. Paz e graça, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe vocês. Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui trazendo esse devocional para você, às 6 da manhã, para a glória de Deus. Eu sou o pastor Rick. Aqui a gente tem esse momento de meditação nas Escrituras e oração. É muito simples como deve ser a vida devocional para cumprir o seu propósito de elevar a nossa alma e nos conectar na nossa meditação e no nosso interesse, na nossa afeição, na nossa vontade à palavra de Deus e à vontade de Deus. E eu tenho um trabalho aqui que é convidar você à fé, tá? E uma das formas que você pode me ajudar é compartilhando esse devocional com mais pessoas e, de fato, me ajudando a levar essa mensagem mais longe. Deixe seu like também, se inscreva e deixe seu comentário. E uma das formas também de nós nos conectarmos com o Senhor é tratando do pecado no nosso coração. Eu queria ler essa passagem das Escrituras que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Salmo 51, versículo 10. Esse é um trecho extremamente conhecido da palavra de Deus e que expressa algo que deve ser perseguido por nós: a autossondagem, a autoavaliação, ou seja, a gente avaliar nós mesmos sobre o nosso caminho espiritual de devoção a Deus. A Bíblia diz também em Isaías que os nossos pecados, eles nos separam de Deus. A mão do Senhor, ela está poderosa, operante. Deus continua fazendo milagres, mas os nossos pecados, diz o profeta Isaías, fazem separação entre nós e Deus. Então é por isso que nós devemos exercitar o Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Em outras traduções é um espírito inabalável. Inabalável para quê? Inabalável diante do pecado. Inabalável diante da injustiça. Reto diante de Deus. Então, esse clamor deve ser um clamor real, verdadeiro e presente nos nossos corações. Uma palavra que deve nos encorajar a orar igual. E dizer assim: Senhor, o meu coração por si só não presta. Eu preciso do Teu Espírito. Quantos de nós podemos dizer isso com sinceridade no dia de hoje? E é exatamente assim, queridos, que muito de nós nos sentimos muitas vezes. Algumas horas, nós nos sentimos com o apóstolo Paulo. O bem que queremos fazer não conseguimos. Mas o mal que tentamos evitar, este parece inevitável. Nosso orgulho, nossos pensamentos escondidos, os nossos desejos errados, a nossa falta de desejar a justiça, muitas vezes nos desencoraja. E tudo isso convive com um desejo também genuíno de agradar a Deus. Mas algo que é muito lindo e que é uma verdade teológica extraordinária que nós encontramos na palavra é que mesmo assim o Senhor não nos rejeita por isso. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, de fato. Mas Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, para nos vestir com a justiça dele e assim nos fazer aceitáveis de novo, novamente, diante de Deus. Deus sempre nos chama para perto. Para quê? Para restaurar aquilo que foi quebrado. Então, nós devemos entender que nada podemos esconder dele. E devemos buscar esse tipo de interação com Deus. Um relacionamento, melhor dizendo. Não simplesmente uma interação, mas um relacionamento. E dizer: Senhor, eu sou fraco. Senhor, não tenho nada. Dependo de tua misericórdia. Dependo da tua graça. E mesmo que a minha alma seja seca e aparentemente infrutífera, eu sei que o Senhor pode me renovar. E o que nos renova? Que a palavra do Senhor nos vivifica, que o perdão de Deus nos alcança e que sua graça se renova e sua misericórdia se renova. Porque Ele nos deu alguém que pode nos purificar. O sangue de Jesus pode nos purificar e Ele de fato nos purifica de todo pecado. E assim, nós podemos orar como o salmista. Uma pessoa que não é crente não pode orar assim.
Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus no coração, ela não tem o desejo das coisas de Deus e não tem o desejo da justiça. Então ela não pode desejar as coisas que somente Deus pode, através da sua obra, produzir em nosso coração. O desejo pela justiça é impossível sem Deus. Mas pelo que Jesus fez, nós podemos dizer como salmista: Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. E nós precisamos crer que esse Deus, ele continua real. Hoje as misericórdias dele se renovaram para te alcançar para a glória dele. Pronto para te levantar, te limpar e te formar como uma pedra viva. Uma pedra que foi tirada dos escombros de uma casa derrubada, a casa do pecado. Essa casa foi derrubada. Glória a Deus por isso. Vida nova, dia novo, vida nova em Cristo. Aleluia. E ele tem o poder de te formar como uma pedra viva, uma pedra nova que foi tirada dos escombros do pecado, daquela casa derrubada, e agora é uma pedra que edifica as paredes do muro do reino de Deus. Louvado seja o seu santo nome. Então, que possamos orar então de acordo com a palavra e a partir de um desejo genuíno em nossos corações, de que o Senhor crie em nós um coração puro e renove dentro em nós um espírito inabalável. Essa foi a reflexão de hoje. Eu espero que tenha te abençoado. Respire fundo agora, para que nós possamos então ter um momento de oração, de gratidão intercessória também. Amém? Vamos orar? Eu peço que, se você puder, fale essa oração em voz alta após mim, ou se você não puder, repita mentalmente. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, eu me coloco diante de Ti hoje, com toda a sinceridade, para Te dizer que o meu coração é fraco, para Te dizer que os meus pensamentos se desviam, para Te dizer que muitas vezes eu caio nos mesmos erros. Mas eu creio, Senhor, que Tu és um Deus cheio de graça. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e que o Senhor não me rejeita. Pelo contrário, eu Te louvo porque o Senhor nos transforma, o Senhor me transforma. Então eu Te peço, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, inabalável, limpa o meu interior, perdoa os meus pecados, tira de mim o orgulho que Te entristece, tira de mim, Deus, os desejos errados, tudo aquilo que ainda me prende ao meu velho eu. Eu Te agradeço porque o Senhor me deu Jesus e eu me aposso dele pela fé. E eu Te peço que o Senhor me ajude a seguir Ele, seguir o meu Mestre, seguir o meu Salvador com todo o meu coração e o ame com todo o meu coração. Que a natureza de Cristo, que o caráter de Cristo seja formado em mim, apareça em mim a cada dia. E eu Te peço que o Senhor me dê forças para obedecer, não como se fosse uma obrigação, não como se fosse algo pesado, mas que o Senhor me dê forças para obedecer como algo prazeroso, como fruto de um coração que se deleita na Tua vontade. Além disso, me ensina a aceitar a Tua vontade com alegria e gratidão, mesmo quando eu não entenda, mesmo quando for difícil, porque isso também é um coração puro. Um espírito reto também é aceitar a Tua vontade. Tira-me da velha rocha, tira-me dos velhos caminhos, tira-me das velhas vontades e dos velhos modismos e vícios. E eu Te peço que o Senhor me coloque como uma pedra viva na Tua obra eterna. E eu Te peço que o Senhor complete a Tua obra em nós, em mim e nos que estão ao meu redor. Crendo, Pai Santo, que estou orando segundo a Tua vontade, pela fé, somente pela fé no Filho de Deus,
eu agradeço antecipadamente pela vitória de Jesus. Eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus crie em você um coração puro, que você peça isso a Ele, que Ele renove dentro de você um espírito reto para a vontade dEle e inabalável diante do pecado. Respire fundo, que Deus te abençoe, que seja um dia abençoadíssimo. Eu estou fazendo agora devocionais de segunda a sexta, sábado e domingo não teremos devocional, mas você pode continuar com essa devoção ou reassistir os devocionais antigos. E também, se você quiser e puder, assista os outros vídeos do canal que são mais informativos e mais de análise teológica para te edificar também. Então, que Deus te abençoe e até a próxima.